Olá, boa tarde, boa noite. Vamos começar o nosso estudo de hoje e, como sempre, vamos fazer um pequeno alinhamento, observando a nossa respiração. Inspiramos profundamente. Ao expirar, deixamos ir os pensamentos, as emoções, tudo o que nos acompanhou ao longo do dia. Aqui estamos, no aqui e agora, ao serviço da alma grupal. Vamos entoar a grande invocação. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens. Possa Cristo regressar à Terra. Desde o centro em que a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Desde o centro a que chamamos a raça dos homens, que o plano de amor e de luz se realize. Possa selar a porta onde reside o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano sobre a terra. Vamos pronunciar 3 vezes a palavra sagrada. Irã. Inspira. Inspira. Gratidão por estarem aqui. Vamos então dar início ao nosso estudo. Passo para a Anabela.
Então, boa tarde, boa noite. Vamos então recomeçar o nosso trabalho, estudar os mestres que nos acompanham, que nos ajudam a evoluir e que ajudam a evoluir o planeta e o logos planetário, o logos solar e por aí fora. Portanto, nós estávamos a estudar os três centros, os três grandes centros de poder e os raios que os regem. Falámos no primeiro aspecto, vontade, e já falámos sobre o Manu, o pai da raça. O segundo aspecto, amor-sabedoria, e já falámos, se não me engano, também do Bodhisattva. Não tenho a certeza. Nós estamos a seguir aqui uma outra. E o terceiro aspecto, a inteligência ativa, o Mahashoam. E depois, abaixo de cada um destes grandes senhores, que são os três chefes de departamento, nós temos os mestres com ele trabalham diretamente. O mestre Júpiter e o mestre Moria. Aqui temos um mestre europeu que não conhecemos o nome, o mestre Kutumi e o mestre Svalkul, que foi quem ditou os livros, o conteúdo dos livros azuis a Alice Bailey, e é esse conteúdo que nós estudamos aqui. Portanto, e depois temos no terceiro aspecto o Mahashon, Senhor da Civilização, temos o mestre veneziano e o mestre Serapis, portanto o mestre veneziano, diria, e o Mahashon são do terceiro raio. Depois tem logo a seguir o mestre Serapis, quarto raio, o mestre Hilarion, quinto raio, o mestre Jesus, sexto raio, e o mestre Rakoxi. E hoje vamos falar sobre o mestre Rakoxi. Este quadro é bom nós olharmos para ele e tentarmos interiorizá-lo para podermos compreender muito daquilo que vai ser falado ao longo do nosso estudo de sempre. Portanto, isto vai ser sempre. Temos aqui os três centros planetários que correspondem também aos aspectos que nós estávamos a falar. O primeiro raio, o primeiro centro planetário, que é Shambhala. Shambhala é onde se encontra a Câmara do Conselho de Sanat Kumara. Sanat Kumara e os três Kumaras que estão com ele neste momento. Primeiro aspecto, vontade e poder, é o propósito. Depois temos a hierarquia, o coração, o segundo centro planetário, onde temos vários ashrams, onde o Cristo é o instrutor da humanidade. E aqui é onde o plano é conhecido. E depois temos a humanidade e o resto das civilizações, a humanidade e as suas civilizações, não é o resto das civilizações, que a humanidade é que produz as civilizações. O terceiro raio, o centro planetário humanidade, e temos aqui o aspecto inteligência ativa e onde se materializa o plano que vai descendo, portanto, do propósito para o conhecimento do plano na hierarquia e para a materialização no centro humanidade. Este quadro também é muito importante porque nos faz compreender ao longo do estudo, faz-nos ajudar a localizar o conhecimento nas várias fases que nós vamos passar. E agora vamos falar do Mahashoam, o Senhor da Civilização, Mestre Rakoxi, ou Mestre Saint-Germain. Vamos então começar a ler. Quem tiver alguma dúvida, por favor, diga, porque nós vamos lendo, o que nós lemos é claro para nós, mas pode não ser para alguém, e aí é necessário que se
manifeste. Angélica, queres começar? Vê lá se estás tudo bem para ler. Está tudo perfeito. Machoan, o senhor da civilização, o mestre Rácoxi. Machoan dirige o terceiro grupo. A sua autoridade sobre o grupo persiste por um período mais longo do que o dos seus dois irmãos, podendo permanecer no cargo durante várias raças raiz. Ele é a totalidade do aspecto inteligência. O atual Machoan não é o mesmo da época da fundação da hierarquia nos dias lemurianos, quando o lugar era tão ocupado por um dos Kumaras, ou Senhores da Chama, que vieram à encarnação com Sanata Kumara. Ele assumiu esta posição durante a segunda sub-raça da quarta raiz, a Atlante. Atingiu o estado de adepto durante a cadeira lunar. E foi através da sua ação que um grande número de seres humanos atuais, mais avançados, vieram à encarnação na metade da raça Atlante. A afiliação kármica com ele foi uma das causas predisponentes, tornando assim este acontecimento possível. Eu referia só um pequeno parágrafo que Alice Bailey menciona relativamente a este mestre no Tratado sobre Magia Branca. Ah, o mestre Rakowski tem estado ativo na Europa há séculos, a inspirar o espírito de liberdade, de beleza, de expressão e de fraternidade. Ah, e antes de prosseguirmos, eu vou só relembrar as sétimas raças raízes, assim de uma forma muito simples, para não nos esquecermos e irmos aprofundando. Então, temos a primeira raça raiz, que foi a raça polar, a segunda raça raiz, hiperbórea, a terceira raça raiz, a lemuriana, onde se deu a individualização, quando os senhores da chama colocaram a centelha da mente, a chispa divina na humanidade. Temos a quarta raça raiz, a Atlante. Temos a quinta raça raiz, que é a nossa, é a atual, a Ariana, onde se pretende que a mente seja desenvolvida, que nos polarizemos na mente concreta, para depois dar o salto para a abstrata. A sexta raça raiz, que é a raça intuitiva. A sétima raça raiz, a espiritual. E também dar aqui uma notinha que quando nós falamos em Manus, o que é que significa um Manu? O Manu é o que se chama um progenitor espiritual destas raças raízes. São chamados os senhores da vontade e todos eles estão ligados ao primeiro raio e atuam como se fossem os arquitetos das raças, de cada ciclo de raça vindoura. Ah, queria só aqui, digamos, reforçar que este slide que estamos a ver e o texto que está a falar do Mahashoan. Portanto, o mestre Rakowski vem na linha do Mahashoan, conforme vimos nos slides anteriores. Portanto, aqui ainda não estamos propriamente
neste slide a falar do mestre Rakowski. Ah, Estamos aqui no terceiro aspecto e nesta coluna. Sim, porque o mestre Rakowski está aqui na posição do sétimo raio, na sétima posição, e nós estamos a falar deste senhor aqui. Exato. Não estou a sim. perceber muito bem porque é que no livro vinha. Porque ele vem nessa linha, mas Sim. aquele primeiro slide só está mesmo a falar do Mahashohan. E nós vamos falar dele até ao final. Ok. Bom, então vamos lá. Continuando. Irma, queres ler? Tem que ler a parte de cima toda também, não é verdade? É para interiorizar. Se não quiseres ler, podes passar no seu trabalho. Vamos lá. O Machohan, o senhor da civilização, o mestre Rakos. O seu trabalho é fomentar e fortalecer a relação entre o espírito e a matéria, vida e forma, eu e não eu, cujo resultado é o que chamamos civilização. Controla as forças da natureza e é, em grande parte, a fonte emanante de energia elétrica, como o conhecemos, sendo o reflexo do terceiro aspecto, o Criador, a energia do logos planetário flui até ele desde o centro larígeo. De muitas maneiras, é ele quem torna possível o trabalho dos seus irmãos, os quais lhe apresentam os seus planos e desejos, e é por seu intermédio que chegam as instruções a um grande número de agentes débitos. Assim temos vontade, amor e inteligência, representados nestes três grandes senhores, o Manu, o Cristo e o Machohan. Temos o eu e o não eu, e a sua relação sintetizada na unidade da manifestação. Portanto, aqui reforça a ideia da explicação do terceiro raio, não é? É depois, através da inteligência ativa, que todos os outros raios secundários, digamos, se manifestam. Nós estamos a repetir este slide porque decidimos assim, como ficámos a meio, não tínhamos terminado este assunto, voltámos ao início para não nos perdermos. Portanto, neste trabalho de hoje, nós tínhamos lido estes dois primeiros. Vamos continuar então a leitura. Daqui já não. Sim, este já é bom, sim. Portanto, temos o governo da raça, a religião e a civilização formando um todo coerente. A manifestação física, o aspecto amor, o desejo e a mente do logos planetário exteriorizando-se em objetividade. Entre estas três personalidades existe a mais íntima colaboração e unidade. E todo o movimento, plano e acontecimento tem a sua existência no seu prévio conhecimento unido. Eles estão em permanente contacto com o Senhor do mundo, em Shambhala, ou Shambhala, e a direção de todos os assuntos está nas suas mãos e nas do Manu da quarta raça raiz. O instrutor do mundo ocupa o seu lugar em conexão com a quarta e a quinta raças raiz. Cada chefe de departamento dirige um certo número de cargos subsidiários. O departamento do Mahashohan está dividido em 5 secções de maneira a abranger os 4 aspectos menores do governo hierárquico.
Como a Ana estava a falar, fala aqui então dos quatro aspectos menores do governo hierárquico, são os quatro raios, entre aspas, secundários que trabalham diretamente com o terceiro raio. Angélica, estás aí? Ah, bem, tinha o microfone desligado. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Estávamos a falar no instrutor do mundo, no outro slide. Já sabemos que o instrutor do mundo e dos anjos, que é o Cristo. O instrutor do mundo ocupa o seu lugar em conexão com a quarta e a quinta raças raízes. Ou seja, o Cristo, mantém o seu lugar. Creio que só na próxima raça raiz, quando ele atingir outra iniciação, é que deixa de estar neste lugar. É isso, não é, Ana? Ana ou Anabela? Não sei, eu aí já não consigo avançar mais do que tu avançaste. Quando o Cristo passar para outra iniciação, creio que dará lugar depois a outros mestres. Pois há sempre uma evolução, mesmo no Cristo, a ocupar outros lugares e outras responsabilidades. Sim, mas também Pois, não sei faz parte do responder plano mais. isso, não é? Sim, Uns sim, creio que ascendem, vão todos ascendendo num quarta e plano quinta raças. hierárquico. Ser, para Ah, porque diz aqui o senhor da civilização Machoan atualmente é o mestre Rakoczy. E o mestre Rakoczy é o mestre Saint-Germain, não é? Não, acho que não. Mestre Saint-Germain é um e este é outro. Já eu estive a ler no livro. Porque é que eu fiquei com esta dúvida que seria o mesmo? Não. Eu tenho aqui o livro de Saint-Germain e Saint-Germain é o Saint-Germain e este é outro. Mas eles pertencem na mesma linha, não é? Pronto. A Eu também pesquisa, tinha essa dúvida como tu. a pesquisa que eu fiz diz-me o seguinte: o mestre Rákóczi é muitas vezes associado com diversas figuras históricas e esotéricas, como Conde Saint-Germain, que foi um alquimista, diplomata e iniciado do século XVIII, Francis Bacon, filósofo e ocultista do período elisabetano, da Rainha Elizabeth, que teria codificado partes do conhecimento esotérico. Cristóvão Colombo, quer dizer, isto foi pesquisado na Wikipédia, por isso vamos ver. Ah, Rákóczi Ferenc II, nobre húngaro do século XVII e século XVIII, ou seja, segundo Alice Bailey, que é isto que nos interessa, e o mestre tibetano Jualkul, o mestre Rákóczi é o Choan do sétimo raio, o raio da ordem cerimonial e magia organizada. Trabalha em estreita colaboração com o mestre Moria e com o mestre Kutumi, primeiro e segundo raio, e está profundamente envolvido com os processos de renovação das instituições religiosas, sociais e políticas e com a preparação da vinda do instrutor do mundo, Bodhisattva Maitreya. Pois, eu tenho aqui a fotografia de um e tenho a fotografia do outro. Por isso é que eu digo que eles não são os mesmos. Sim. Só que vocês não conseguem ver, claro. Olha, Eu vocês. penso que são, pronto, há mestres que têm encarnações, várias encarnações físicas, aliás, como a Lúcia estava a descrever. É, E quando Saint Germain foi, uma encarnação do mestre, pronto, que se calhar é este, que recebeu esse nome Uhum. inicialmente, não sei, mas os mestres, o mesmo mestre toma, vem em diferentes, tempos com outros nomes. E com outros rostos e com outras formas, É, adaptando-se ao serviço necessário.
Porque o Assim como a Saint-Germain gente, não é? é, Assim se como calhar, nós. Exato. pois, mas talvez o Saint-Germain tenha sido a mais conhecida e a última, não sei, que se conheça, não é? Uhum. Pois, Angélica, podes avançar. também ligado à maçonaria esotérica, à Ordem Rosa Cruz, à Fraternidade Branca, enfim, com um longo trabalho ah, a ser feito. O Machoan, o senhor da civilização, o mestre Rakoczy. O senhor da civilização, Machoan, atualmente é o mestre Rakoczy, que Sim, se ocupa especialmente do futuro desenvolvimento dos assuntos raciais da Europa e do desenvolvimento mental da América e da Austrália. É húngaro, tem o seu lugar nos Montes Carpatos e foi por certo tempo uma figura muito conhecida na corte húngara. Referências a ele podem ser encontradas nos livros de história. Foi conhecido como o Conde de Saint-Germain, anteriormente como Roger Bacon e mais tarde como Francis Bacon. sim, Francisco Bacon. É interessante observar Já estou. É interessante observar que, conforme o mestre Rakoczy assume o Ela. Sabes, Angélica, é tão giro essas risadas na escola. Na escola acontecia muito assim. Quando quando nós sabemos que não é assim muito oportuno ter ataques a rir, é quando mesmo vontade. Roger Bacon. É interessante observar que, conforme o mestre Rakoczy assume o cargo dos assuntos da Europa, nos planos internos, o nome de Francis Bacon torna-se mais público na controvérsia Bacon-Shakespeariana. Aqui houve um conflito entre o Bacon e Shakespeare. Deve ser interessante pesquisar isso. Creio que já ouvimos Algo algo. sim. Sim, mas não sei pôr de pé a história. Queres ler, Lúcia? E sim. O mestre Rákóczi, senhor da civilização, é um homem um tanto baixo e magro, de barba preta, pontiaguda e cabelo preto liso. Atualmente dirige a maioria dos discípulos de terceiro raio no Ocidente, juntamente com o mestre Hilarion. O mestre R, como é chamado muitas vezes, pertence ao sétimo raio de magia e ordem cerimonial e trabalha principalmente através do ritual e cerimonial esotéricos, tendo interesse vital pelos efeitos, até agora não reconhecidos, do cerimonial franco-maçom das várias fraternidades e de todas as igrejas. Na loja é habitualmente chamado de o Conde, Conde Saint-Germain. Na América e na Europa atua praticamente como diretor-geral para a realização dos planos do Conselho Executivo da loja. Irmã, falamos da mesma pessoa, Pois, das várias encarnações do mestre. eu tenho aqui a história dele, mas pronto, olha, que isto é. Uhum. Como ele teve várias encarnações, não é? Sim. Muitas, muitas, muitas.
é um mestre Rakoczy, o senhor da civilização, embora seja o dirigente do terceiro raio e, portanto, controla os dois raios de atributo mencionados, quinto e sétimo, não maneja essas forças, pois, sendo um dos três guias da hierarquia, o seu trabalho não pode ficar limitado à atividade de um só raio. Atua por intermédio dos ashrams desses raios, mas principalmente em colaboração com o Cristo e com o Manu. E eis o mestre Saint Germain, Aqui está eu. a fotografia conhecida. Uhum. Não corresponde à descrição. Foi Não, lida. Falta-lhe a barba pontiaguda e o... E Cabelo cabelo preto. escuro, não era? Sim, mas na atual encarnação, não é? O mestre Saint Germain teve uma encarnação anterior. Aqui, aqui tem muito ar de conde, não é? É, quando ele foi conde. Bom, então, nós vamos já passar à meditação porque temos estado a fazer este trabalho e nunca conseguimos chegar ao final. E ficamos no meio da explicação de um dos mestres e desta vez nós fizemos um corte aqui porque os próximos trabalhos também vão ser longos, cada um dos mestres vai ser um pouco longo e então para não ficarmos outra vez no meio. Sim, tínhamos decidido então cada estudo, vamos falar, em cada estudo falamos só de um mestre e ficamos também algum tempo a contemplar ou uma imagem do mestre, daquela que temos mais próxima, mais conhecida, não sei, para não também não estarmos com muita matéria. Para a semana é que mestre, Anabela? Para a semana vamos Se calhar falar era mestre de Mória. Júpiter e Mestre Mória. Ok, então para a semana temos os dois, é É isso? porque Júpiter só tem um É slide ou pouquinho. dois, é pouquinho, porque não há muito a dizer, mas depois temos Mestre Mória, que é Mestre Mória, né? Sim. Então, vamos passar para a nossa atividade de serviço, meditação para o reaparecimento do Cristo. Começamos com um mantra de proteção. Como alma, trabalhamos na luz e a escuridão não pode afetar-nos. Permanecemos na luz, trabalhamos e não nos movemos. Fazemos um alinhamento, contacto com a alma, estabelecendo um equilíbrio espiritual, relaxando os nossos veículos físicos, harmonizamos a energia emocional, acalmamos a mente, elevando-a para áreas calmas e elevadas. Eliminamos conscientemente as reações pessoais.
Reconhecemos que o amor é a expressão desse contacto com a alma, que se manifesta através do veículo personalidade. Fazemos mentalmente a fusão dos raios da alma e da personalidade, estabelecendo o Antakarana individual. Entoamos 4 vezes a palavra sagrada. Om. 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 Uma vez estabelecido o Antakarana individual, vamos construir o Antakarana grupal. Relacionamos conscientemente cada membro do grupo, pronunciamos o seu nome e enviamos-lhe amor. Enviamos amor para a Anabela, Angélica, Ana Martins, Ademir Teixeira, Cláudia, Conceição, Carlota, Daniela, Danilo, Irma, Ivan, Jacinta, Maria José, Paulo Santos, Tânia, Beth, Vico, Carla Pereira, Lucy Costa, Sakit, Lúcia, visualizamos os integrantes do grupo individualmente e sem se colocar no centro, formando um círculo de pontos vívidos de luz. Imaginar que esses pontos se integram e se fundem para formar um sol radiante, cujos raios de luz se expandem em direção dos 4 pontos cardeais da Terra. Depois de chegar a uma positiva e pretendida quietude da personalidade, formule claramente para si mesmo, nas suas próprias palavras, as respostas para as seguintes questões. Lembrando que este é o único tempo na meditação que pensa em si mesmo e ele está aqui porque é um método da personalidade, da atenção focalizada e que alinha a personalidade ao plano mental.
como um membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma. Como membro do novo grupo de servidores do mundo, qual é a minha específica e fixa intenção neste momento de contacto dedicado com a minha alma? Onde a questão está o propósito concentrado e expresso da minha personalidade, alinhado com a intenção hierárquica, tanto quanto me é permitido conhecê-la? Terceira questão. Terei eu, na minha vida diária pessoal, ganhado o direito, devido ao esforço definido e não tanto ao sucesso, de permanecer com aqueles servidores que estão agora a realizar o trabalho de preparação para o regresso do Cristo? Tendo respondido a estas três perguntas, à luz da alma, diga então com ênfase, esquecendo as coisas que ficaram para trás, aspirarei às minhas possibilidades espirituais. Eu torno a dedicar-me ao serviço daquele que vem. E farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento. Não tenho outra intenção de vida. Farei tudo o que puder para preparar as mentes e os corações dos homens para este evento.
não tenho outra intenção de vida. Visualize a situação mundial da melhor maneira possível em termos do seu interesse principal e com o conhecimento dos assuntos mundiais que possa ter. Veja a massa da humanidade em toda a parte, a brilhar com uma luz tênue, e aqui e ali pontos de luz mais brilhantes, onde membros do novo grupo de servidores do mundo e homens de intenção espiritual e de corações amorosos trabalham para os seus semelhantes. A seguir, visualize, através da imaginação criativa, a vívida luz da hierarquia a fluir em direção à humanidade e lentamente a fundir-se com a luz que já está nos homens. Visualizemos a luz da hierarquia a fundir-se com a luz que já está nos homens. Desde o ponto de luz na mente de Deus, que a luz aflua às mentes dos homens, que a luz desça sobre a terra. Visualize uma luz verde a fluir da constelação das Pleiades, indo diretamente ao plano mental. Que a luz desça sobre a terra. Reflita então sobre o reaparecimento do Cristo. Reflita e especule sobre os possíveis resultados do seu reaparecimento. Desde o ponto de amor no coração de Deus, que o amor aflua aos corações dos homens, que o Cristo retorne à Terra. Visualizemos uma luz azul índigo a fluir de Sírios, diretamente para o plano emocional. Que o Cristo retorne à Terra.
tente concentrar a sua intenção fixa para servir e espalhar amor ao seu redor. E conscientize-se de que, na medida em que conseguir servir e espalhar amor ao seu redor, está a tentar fundir a sua vontade pessoal com a vontade divina. Desde o centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito que as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem. Visualizo uma luz vermelho-rubi a fluir da constelação da Ursa Maior diretamente para o plano físico. Considere praticamente o que poderá fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. O que poderemos fazer na próxima semana para acelerar os preparativos para a vinda do Cristo. Pronunciemos 3 vezes a palavra sagrada. O Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. O Cristo está a chegar. Nós sabemos da necessidade, ó Senhor, de vida e de amor. Toca de novo os nossos corações com amor, para também nós podermos amar e dar. Namastê.